Vamos lá, Naná. Está pronto para mais um dia. Tá, quando entrar me avisa. Vamos? Meu povo, muito bom dia. É, obviamente, um prazer imenso estar aqui com vocês, como sempre. É muito bom estar com vocês, depois de um tempinho de saudade, vendo aqui minha querida Naná. Naná, eu já tô olhos brilhantes? Bom dia, ainda não, você tá muito alto hoje. Eu tô alto, né? Acho que eu cresci. Coisa de jovem, né? Coisa de jovem. Jovem cresce. Os olhos brilhantes. E agora? Tá brilhante? Não, O que houve com o meu olho brilhante? não sei. É porque aumentou ali. Ah, né? brincadeira, mudaram a luz. É porque a gente trocou de estúdio. Esse estúdio a luz é mais alta. Sacanagem, meus olhos não estão brilhantes? Então, mas a gente consegue ver. Ah, brincadeira. Pô, os olhos brilhantes, eles fazem parte do meu olhar iluminado para eles, que vão destruir em qualquer prova que eles ainda têm pela frente, eu tenho certeza aí, seja o VES, seja o ERJ, seja o EMG, o S, sei lá, o que você for fazer vai dar certo. Vamos começar hoje falando de aspectos econômicos, de mundo, de mudança, de emergentes, de BRICS e principalmente o mundo além dos BRICS. Isso é importante. Isso é importante demais. Por quê? A sigla BRICS, eu não vou dizer batida, porque ela ainda é uma realidade. Ela é tão realidade que você viu a questão do Enem, que caramba, todo mundo que esteve aqui com a gente acertou aquela questão em menos de 10 segundos. Eu não tenho a menor dúvida, quando apareceu aquele mapa, pum! E olha que a gente já tinha usado aquele mapa em questão, aquilo foi lindo. Quando apareceu aquele mapa, pá, dos BRICS, você foi lá e marcou, países emergentes. Letra C, mole, questão 37 da prova azul, Naná. Gabarito C, mole, pum, você foi lá e matou. Então assim, falar de BRICS não é ultrapassado de forma alguma, é importante, a gente vai continuar falando e vai continuar caindo. Agora, a nossa ideia hoje qual é? É que a gente possa mostrar de onde vem essa ideia do emergente, o que é o emergente, como é que o emergente ficou tão importante, onde é que ele surgiu, em que momento o emergente virou alguma coisa. Porque você olha para a economia hoje, a gente fala tanto nesses tais BRICS, nesses tais emergentes, lá, e tá, e como é que isso acontece? Eu tenho um pouco de medo que às vezes as informações caiam do céu e parece um download, sabe? Parece a barra do Badu, sabe, Naná? Que você não quis e apareceu na tua vida. Então, olha só, vamos devagar. Primeiro que eu quero falar com você é o seguinte, tem um termo que você tem que guardar no seu coração. Eu não sei porquê, as pessoas esquecem esse termo, você não pode esquecer. Esse termo é DIT, nunca esqueça isso. DIT quer dizer Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. Nós vivemos diferentes DITs ao longo dos séculos. Nós tivemos diferentes divisões internacionais do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? Eu vou entender trabalho como produção, certo? Então, quando eu falo dessa divisão do trabalho, eu quero falar o seguinte: quais partes do mundo ou quais países serão responsáveis por produzir tal e tal produto? Eu vou te dar um exemplo de uma DIT muito simples. Houve um momento em que a DIT era dividida em países considerados metrópoles e países considerados colônias. Lembra daquilo? A colônia dava matéria-prima e o país metrópole dava material manufaturado. Então, olha só, eu tinha uma clara divisão do trabalho. Eu tinha a colônia me dando matéria-prima e eu tinha a metrópole me dando produto manufaturado. Isso é uma divisão do trabalho. Depois eu entro num período de revolução industrial e aí eu vou ter outra clara DIT, que são aqueles países que possuem indústria fazendo produtos industriais. E eu vou ter aquela DIT de países agrários que vendem produtos primários e matéria-prima. E aí eu vou ter outra DIT. Então ela evolui com o tempo. Hoje a DIT ela é muito mais complexa, porque ela é feita de países que vendem produtos agrários para garantir que não vai ter crise alimentar. Produtos agrários voltados para energia, a exemplo do etanol brasileiro. Países que vendem petróleo, países que vendem tecnologia, países que vendem armas. Então hoje a nossa divisão internacional do trabalho ela é muito maior. E a gente tem que ter esse raciocínio porque olha só, vamos começar a falar de um período importante, que era a ideia de que você tinha indústria, era rico. Vamos lá, vamos olhar para isso aqui rapidinho. Quando eu penso no período industrial, a gente pode falar o seguinte: os países ricos eram aqueles países que possuíam indústrias. Então, por um dado momento da história, isso aqui virou um sinônimo.
países ricos ou industrializados. Você deve ter ouvido falar nisso. Então era muito fácil você identificar quem era rico. Tem indústria? Tem. Você é rico. Não tem indústria. Você é pobre. E aí ficava essa divisão. Rico, pobre. Tem até várias charges. Se você procurar no Google, você vai falar. Se você olhar para o mundo e falar assim, divisão norte-sul, o que você vai achar? Tem uma charge muito famosa que é um globo. Aí o globo ele tá assim, a parte de cima com uma indústria, a parte de baixo com um milharal, na verdade, que é o que está na charge. Uma das charges mais vistas sobre esse assunto, você acha fácil e ela exatamente mostra qual era a visão da época. Eu estou no norte, eu sou rico. Eu estou no sul, eu sou agrário e pobre. Isso aconteceu. Para você ter ideia de como essa relação norte-sul era tão forte, mas tão forte, que muitos perguntaram assim, e a Austrália? A Austrália começou a desenvolver, a Austrália começou a mostrar que tinha potencial, a Austrália começou a ter indústrias. As pessoas estudam muito pouco a Oceania e assim, isso não é um erro tão grande, porque quando a gente pensa em vestibular, a Oceania não é algo cobrado no vestibular, é muito difícil. Então, assim, a gente obviamente faz uma seleção, nós teríamos muito mais assuntos para falar, só que a gente faz uma seleção mais objetiva do que pode te ajudar na prova. É por isso que a gente não fala de tudo. Mas, no caso da Austrália, ela é um bom exemplo de país. Por quê? Porque, primeiro, ela está figurando entre os maiores IDHs do planeta, segundo lugar. Só perde para a Noruega. Só que a diferença da Austrália é que é um país quente. Então, quando você pensa em qualidade de vida, a Noruega está primeiro, mas o frio é um empecilho muito grande. Imagina você, brasileiro, pensar em morar na Noruega. E olha que eu tenho razões muito profundas para defender a Noruega. Não é não, Renata? Fala a verdade. Verdade. As pessoas acham que é caô, mas não é caô. Minha avó era norueguesa, daí vem meu nome Hansen. Então eu tenho família norueguesa. Eu teria aqui todas as razões do mundo para defender a Noruega. Mas, eu confesso, o frio norueguês é uma coisa absurda. Um lugar que você cospe e dá pedrada nos outros não pode ser normal. E o pior é que eu estou sendo literal, eu não estou inventando isso. Tá? Então, assim, obviamente o frio é um complicador. Aí eu olho, não, o primeiro lugar Noruega é frio. O segundo lugar é a Austrália. Caraca, Austrália? Pô, Austrália, quando você pensa em Austrália, você pensa em quê? Surf, coral, não é isso? Canguru, koala, não é? E você sabe que, assim, a Austrália é um país que tem boa parte do seu território desértico, mas é um país que tem uma qualidade de vida muito alta. Eu não sei se você sabe, porque, entre outras razões, ela promoveu uma profunda separação, uma profunda reformulação das suas terras, do seu sistema agrário. Ela fez a famosa reforma agrária. E a reforma agrária australiana foi muito bem feita e ela conseguiu criar a classe média. Então eu tenho uma noção de qualidade de vida mais espalhada pela população. E aí essa Austrália começou a se destacar. E ela tinha razões para isso. Ela começou a ter mercado consumidor, ela começou a ter cidades bem estruturadas, um pessoal que tinha uma igualdade maior do que em outros países. E aí as pessoas falaram assim, poxa, mas a Austrália, ela não pode ser rica. Por que ela não pode ser rica? Porque ela está no sul. Qual era a divisão que eu tinha? Você lembra? O norte é o que? Rico. O sul é o que? Pobre. Aí, olha só isso aqui. Vê onde é que a cara de pau ela não tem limite. O que divide o mundo é a linha do Equador. Concorda, Naná? Do Equador para cima eu chamo de norte. Do Equador para baixo eu chamo de quê? De sul. Não é isso? A gente não está de acordo com isso? Então, olha só que absurdo. Imagina que aqui está a Austrália. Sabe o que eles fizeram com a linha do Equador? Olha isso aqui, Naná. Repete o que você me falou, Naná. Acima da linha do Equador tem o quê? Olha onde a Austrália está. Acima da linha do Equador. Logo a Austrália está onde? Você tem noção que isso aqui... Eu não estou brincando. Se você procurar na internet, você vai achar essa imagem de uma linha do Equador que pega a Austrália embaixo. E isso é tão absurdo. Você sabe que quando a gente estuda os pontos cardeais, a gente estuda norte, sul, leste, oeste, você sabe que eu posso chamar não só de leste, oeste, mas eu posso chamar de oriente e ocidente. E você sabe que eu posso não só chamar de norte e sul, como eu posso chamar o norte de setentrional, o sul de meridional, e eu posso chamar o norte de boreal e o sul de austral. O sul pode ser chamado de austral. A Austrália é a terra ao sul. Daí o nome Austrália. E aí você, na maior cara de pau do planeta, você ainda pega essa terra e joga em cima e fala que a Austrália é norte. Isso é totalmente incoerente. Para que eu faço esse absurdo, essa quase burrice? Só para mostrar que o mundo continua dividido. O norte é rico, o sul é pobre. Então, por muito tempo, a gente olhou para o mundo com esse modo meio 880. Ah, você é de que grupo? Dos pobres? Então fica aqui. Ah, você é o quê? Você é rico? Então fica aqui. Então existia essa clara diferença. Mas a gente estudou, e você vai lembrar disso, a gente até falou de indústria.
na nossa última aula, houve um período em que manter uma indústria num país rico deixou de ser tão inteligente. Por quê? Muito caro, mão de obra muito cara, sindicato forte, solo urbano muito caro, moeda mais forte. Então, assim, eram tantas coisas que manter uma indústria num país rico começou a ficar muito caro. O que eles fizeram? Começaram a pegar essas indústrias e mandar para países pobres. E aí a gente começa a figurar muito a ideia dos países, não só os mais pobres, mas também aqueles emergentes, também chamados de países de industrialização tardia. Aí você começa a entender agora o termo industrialização tardia. Porque seria muito fácil eu chegar para você e falar assim, industrialização tardia porque ela aconteceu depois, ela foi tarde. Claro, tudo bem, ela foi tardia, isso já me disse muita coisa. Agora, quando eu penso que a industrialização tardia, ela quer dizer o seguinte, foram aqueles países que se industrializaram na segunda leva. A primeira leva foram os ricos, a segunda leva são esses países emergentes. Então olha só o que acontece. Eu tenho um mundo agora, vou apagar essa Austrália cara de pau aqui. Olha o que eu vou ter nesse mundo agora. Um grupo de países ricos, também chamado de países centrais. Então eu tenho países ricos ou centrais. Na outra ponta, eu tenho países pobres, também chamado de países periféricos. E aqui no meio, eu vou ter uma galera chamada de países emergentes ou semi-periféricos. Naná, eu vou fugir aqui não, né? Tem quadro pra caramba, é isso? O S tá fora? Aí ficou emergente ou semi-periférico? Se alguém olhar agora vai achar que eu escrevi um S. Como é que eu provo isso? Caraca, Naná. Eu querendo que você ia ampliar meu campo de visão. Eu vou escrever aqui que aí vai ficar dentro. Ó. Vai ficar, hein? Ficou? Cabe até um coração? Coube? Metade. Pô, tá de sacanagem. Metade do coração ficou de fora. Metade foi a gente. Deixa pra lá. A gente tá completando com a boca. Que beleza. Uma não pra eles, então. É assim, não é? Só que meu coração é tão grande que parece de boi, né? Se comparar com a mão, né? Bom, pra vocês, gente. Vocês são amores de verdade. Olha só. Então, olha agora essa divisão, essa nova divisão. Eu tenho uma galera no meio. Por quê? Porque eu olho para alguns países e falo assim, não, esse país não é pobre. De jeito nenhum ele não é pobre. Mas eu também olho para ele e falo o quê? Pô, mas ele não é rico. E aí aquela divisão muito clara de que ou você é rico ou você é pobre, ela começa a ficar quase sem sentido. Ela começa a ficar quase, sabe, fala assim, não dá para eu chamar. E aí eu quero tirar primeiro uma dúvida que é importante. Quando você pega a lista dos maiores PIBs do mundo, você vai ver o quê? Estados Unidos é o maior PIB do mundo e o segundo maior PIB é o chinês. Então sabe que a China é o segundo maior PIB do mundo. O Japão, terceiro, a Alemanha, quarto. Vamos lá. Os quatro primeiros são Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. Não há a menor dúvida de que Estados Unidos, Japão e Alemanha são considerados países ricos, mas a China é considerada país emergente. Aí você me pergunta assim, calma aí, mas como é que a China pode ter mais dinheiro que o Japão, mais dinheiro que a Alemanha, e mesmo assim ser chamada de emergente e não de rica? Aí eu quero entender o seguinte, esses países ricos, eles também eram chamados de países desenvolvidos. E essa ideia de desenvolvimento, ela não fala somente de educação. Então quando a gente pensa nesses países emergentes, existe um grande gap entre eles e os ricos no que tange o âmbito social. Então, quando a gente pensa em países ricos, eu estou falando que, paralelamente a um desenvolvimento econômico, eu tive um desenvolvimento social. Ou seja, aquele dinheiro, ele de alguma forma foi transformado em qualidade de vida. Eu tenho essa relação. Agora, quando eu penso em países emergentes, o que está emergindo, o que está subindo é a economia. O que está crescendo nesses países é a economia. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um país emergente na economia
que tem uma grande diferença ainda para a qualidade social. Ou seja, aquele dinheiro que chegou não foi revertido em qualidade social. Então os países emergentes, eles ainda estão em crescimento econômico, ao mesmo tempo que eles ainda precisam recuperar grandes deixas sociais que ficaram para trás. Se você reparar, todo país emergente, no fundo, quer ser considerado rico, quer entrar para o grupo dos ricos. Repara como que o Brasil vem melhorando índices sociais. Repara como é que o Brasil vem se preocupando em melhorar índices sociais. Por quê? A nossa economia já é destaque no mundo. A gente precisa agora ter uma qualidade de vida de destaque no mundo. Eu não sei se você reparou, essa semana saiu um ranking novo, e esse ranking é muito otimista, muito otimista. Não sei se Renata viu, saiu essa semana, Renata. Sabe o que aconteceu no Brasil? Caiu demais a distância entre o maior e o menor IDH. É mesmo? Isso mostra uma distribuição, isso não mostra uma concentração. Porque o Brasil sempre foi concentrado. Como é que era o Brasil? Eu pego o Rio São Paulo, jogo como Rio São Paulo? Boto verba lá, desde a industrialização varguista. Eu tinha ali a política com café com leite entre São Paulo e Minas e tinha a capital no Rio de Janeiro. Então o Sudeste, esse triângulo, tinha muito investimento, ganhava muita coisa do governo. Então isso acabou criando uma desigualdade. Nesse momento, eu tinha Rio, São Paulo e Minas Gerais com IDHs muito superiores ao resto. E isso, obviamente, é muito ruim, porque isso mostra uma situação de desigualdade regional. Agora, o que vem acontecendo? Saiu essa semana. Diminuiu muito a diferença dos maiores IDHs para os menores IDHs das regiões metropolitanas em todo o país. Isso quer dizer que, de alguma forma, a estrutura está se distribuindo. E isso é muito bom para a gente. Então, repara só, não só o dinheiro está chegando, porque quando eu falo IDH, eu penso em dinheiro? Penso. Mas eu penso em três coisas. Eu penso em dinheiro, eu penso em expectativa de vida e eu penso em escolaridade. Quando eu falo para você que o IDH aproximou, quer dizer que o Brasil melhorou. Gostou disso? Foi quase um francês. Né? Que o Brasil, né? O Brasil meilleur l'économie e la qualidade. Então, assim, o Brasil melhorou não só na renda, mas na escolaridade, o que é importantíssimo, e, obviamente, na expectativa de vida. Então, isso mostra que a gente está querendo também romper com essa barreira do emergente ser rico e a população viver mal. A gente busca isso. A China vem buscando isso aos poucos. Não sei se vocês já ouviram falar, a China vem começando a pensar em modelos democráticos. A China ela aumentou a porcentagem de pessoas vivendo nas áreas urbanas mais estruturadas. A China tem permitido que as pessoas tenham mais flexibilidade em relação aos filhos. Então, se você olhar, o âmbito social também vem mudando nesses países. Então, daí a ideia da nomenclatura. Renata, até agora, como é que eles estão aí? Por enquanto, está ok. Está ok? Eles não falaram nada engraçado, eles sempre falam coisas engraçadas. Eu só descubro depois. O seu cabelo, O que tem meu cabelo? você está parecendo um Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. O Nino? Mas o Nino, ele era branco igual o Crepúsculo. Tem uma pontinha assim. Onde? Tira aqui pra mim, Renan. Se eu alcançar. Ele não era branco igual o... Qual é o nome do cara do Crepúsculo? Edward. É porque as pessoas falam que eu pareço muito com o Jacob. Não sou igual? Dá bom dia pra ele, já que você tá aqui. Bom dia, gente. Como estamos? Melhorou? Eles vão me responder. Melhorou meu cabelo? Vira pra cá. Natane, tá bom? E aí, Naná? Tá? Mas eu falei que você tava parecendo o alfafa dos batutinhas. Ah, melhorou muito minha vida. Vou lá, voltar pro... Não, fica à vontade. Um beijo. É porque assim, eu não sei se eu... Acho que eu já falei isso pra vocês. Vocês já devem ter percebido. Eu nunca pentei o cabelo. Porque eu acho que isso é coisa da sociedade, né? Acho que isso é uma pressão externa. O cabelo não vai mudar a cara, então assim... Não vai ser o cabelo que vai me deixar galã, não é isso? Fala tu, Naná. Também não. Não é o cabelo que vai mudar a tua face, então... Aí o que eu faço? Corto. É muito bom. Cresce, tu corta, igual o drama. Mas eu limpo, tá? Quero deixar claro também. Eu limpo direitinho, uso shampoo. Eu só não escolho o shampoo, eu uso o que tá no banheiro. E eu vou contar uma coisa pra vocês, meninas. Todo homem faz isso, tá? A gente nunca sabe qual. Eu uso shampoo pra cabelo anti-frizz, eu uso, sei lá, tratamento intenso, pós-tinta, eu uso qualquer um. O que tiver eu uso. Ó, até aqui estamos light? Estamos light? Tudo em paz? Tudo aqui. Então vamos começar a falar. Olha só. Por que o emergente começou a ficar tão em voga, assim, tão na moda? Deixa eu te explicar. Porque os emergentes eles começaram a apresentar gradativa melhora na sua infraestrutura.
Ou seja, começou a melhorar o transporte, começou a melhorar a energia. Nada é por acaso. Você deve lembrar o seguinte, Juscelino Kubitschek, o presidente brasileiro que fez o programa de grande desenvolvimento, tanto que ele é chamado de um presidente desenvolvimentista. Ele teve uma campanha chamada Plano de Metas com o slogan 50 anos em 5. Vamos fazer 50 anos de progresso no Brasil. Você lembra disso tudo. Agora, olha só o que é importante. Os planos de metas do JK, as 31 metas estipuladas por JK, elas pegavam vários setores, você sabe, agricultura, sabe, beleza. Mas principalmente 70% do que o Estado investiu no governo JK foi em energia e transporte. 70%. Ou seja, o JK ele investiu demais na base, ele investiu demais na infraestrutura do país. Isso porque Getúlio Vargas, conhecido por ser pai de pobre, mãe de rico, por ter feito CLT, tudo bem, não interessa isso nesse ponto, ele também é conhecido por fazer a indústria de base no Brasil. Quais são as principais indústrias de base que JK e Juscelino Kubitschek, JK e Getúlio Vargas criaram? Criaram no governo Vargas, CSN, aí vai ser a ideia da siderurgia, poder ter indústria, a ideia da Vale, mineradora, Petrobras, Eletrobras, o BNDE, que veio financiar, depois Juscelino Kubitschek completou o S do BNDES, criou Furnas, por exemplo. Então, olha só o que ele fez. Continuou criando essas empresas que criam infraestrutura. Então, olha só, a indústria olhou e falou o seguinte, no país rico, eu estou em uma situação em que é mais caro investir. Se eu for para um país pobre, eu não consigo produzir, por quê? Porque me falta estrutura. Eu não posso ir para um país que não tenha, por exemplo, comunicação, que não tenha portos modernos, que não tenha um setor de transporte interligado, que tenha energia suficiente. Eu não posso ir para um país desse. Agora, tem uma gama de novos países que estão criando infraestrutura e são mais baratos que os ricos. Então vamos começar a aproveitar a horda dos emergentes. E aí a indústria, ela faz uma forte migração para os países emergentes. Ela chega nos emergentes. E aí quando a gente pensa em América, por exemplo, quais são os países emergentes da América, os clássicos? México, Argentina e Brasil. Quais são os clássicos emergentes? México, Argentina e Brasil. Por que você está falando clássico, Hans? Porque tem mais algum? Tem. Hoje a gente já pensa em outros, mas os clássicos, os primeiros, foram Brasil, Argentina e México. Pensar em Argentina agora é meio complicado. E pensar em Argentina é bizarro, porque agora a Argentina está perdendo posto para outros que não eram nem citados. Isso é muito maneiro, sabe por quê? Porque o grupo dos ricos ele é mais seleto. Só pensa em qualquer sociedade, você tem mais rico ou mais pobre, sempre você tem mais pobre. Você não vai ter uma gama de ricos assim espalhados, a não ser em Mônaco, né? Mas assim, esquece Mônaco. Quando você pensa em sociedades normais, você vai ter uma camada rica menor e uma camada pobre gigantesca. Então eu tenho muito mais candidatos a emergentes que a ricos. Porque eu tenho toda aquela camada de países ainda pobres que estão doidos para virarem emergentes e começar a receber indústrias. Começar a receber investimento, começar a receber crescimento, população. Então eles querem isso. Então olha só o que acontece. Eu tinha esses emergentes clássicos, como a Renatinha olhou muito bem, falar em Argentina hoje é meio patético, né? Pensar, economias de destaque, Argentina. A Argentina ainda é a segunda economia da América Latina, vocês sabem disso. Ela está em segundo lugar. Agora, o motivo é triste. Por quê? Porque ela não está em segundo lugar porque ela é a segunda melhor hoje. Porque o desempenho dela hoje é pífio. Assim, a Argentina hoje tem índices péssimos de tudo. Aumento de violência, de desemprego, inflação, queda do valor da moeda, descrença total no sistema político. Assim, a situação é muito ruim na Argentina. Só que nenhuma outra economia ainda alcançou o patamar dela. Nenhuma outra economia conseguiu bater lá o PIB da Argentina, que deve girar em torno de $500 bilhão. Então ainda não conseguiram fazer isso. Mas é muito ruim. O Brasil vem segurando a América Latina tem um tempo já. Tá? O México ajuda, mas o Brasil segura a América Latina. Ó, então eu tenho essa lógica aqui. E aí, olha só que coisa fenomenal. O Sachs, né? S-A-C-H-S, um grande economista, que inclusive é índice de bolsa, o cara é mega. O que acontece? Ele começa a enxergar a seguinte situação. Essa fuga de indústria para os países emergentes, num primeiro momento ela parecia uma estratégia dos ricos para se aproveitarem dos emergentes. Ah, não, nós vamos para lá, e aí chegando lá,
a gente vai explorar os carinhas e continuar rico. Essa era a primeira ideia. Só que olha o que acontece. Os emergentes começam a se aproveitar disso. Os emergentes começam a pegar esse dinheiro, essa estrutura, e não só receber indústria estrangeira, mas eles começam a criar indústrias. Eles começam a fazer alianças entre eles. E é aí que tudo muda. Porque enquanto a relação ela era vertical, enquanto a relação ela vinha dos ricos para os emergentes, os ricos ainda tinham muito controle do que acontecia. Só que hoje o que a gente observa? Que existe uma enorme relação entre os emergentes. O maior exemplo possível disso para a sua vida é o fato de que o Brasil tinha como maior parceiro econômico Estados Unidos da América. Era o maior parceiro econômico do Brasil. Hoje o maior parceiro econômico do Brasil se chama China. A gente abriu mão de focar nos Estados Unidos, que é o maior PIB do planeta. Se você pensar em matemática, imagina que eu não estou dando nome, estou chamando de país A e país B. Aí eu falo assim para você, ó, o país A é mais rico, o país B é tão rico, mas assim, é menos que o país A. Em qual você investe? Eu vou investir no mais rico, no A. Agora não. O Brasil, ele não está investindo diretamente com os Estados Unidos. A gente mantém a relação, os Estados Unidos ainda é o nosso segundo maior parceiro, mas o nosso maior foco é a China. Isso ficou muito emblemático quando o Obama visitou o Brasil. Renato deve lembrar, né, quando o Obama visitou o Brasil? Lembro. Sabia que eu estive perto do Obama? Sério? Eu estava na rua quando ele passou de carro. Você tirou uma foto? Não deu, porque eram tipo uns 9 carros iguais, ele estava em um deles. Quando? Eu estava no Catete. Catete é um bairro aqui do Rio. Eu estava andando pelo Catete, aí eu vi helicópteros passando, helicóptero preto voando baixo, e aí, como bom carioca, já fiquei malandreado, né, Naná? Tu vê um helicóptero voando baixo, tu já manda como? Tu já fica de sobreaviso, tu fica torcendo para ser o do trânsito. Como não tava trânsito, eu fiquei com medo. Aí eu vi um monte de helicóptero e daqui a pouco eu vi um monte de moto passando. E aí eu vi os 9 carros que era da comitiva do Obama. Ele estava indo visitar o Mengão, né? O principal patrimônio cultural esportivo do Brasil. É verdade, ele foi no Flamengo, ele ganhou a blusa. Depois ele visitou a Rocinha. Não, juro por Deus, tô falando sério, eu vi a comitiva do Obama passar. De longe, óbvio, né? Mas ouvi, tava ali. E aí, o Obama me ligou, mas no dia eu tava muito atolado, aí não pude. Ele foi para Brasília, não tinha como ir para Brasília, eu tinha um compromisso aqui. Nesse momento, o Obama vai a Brasília, encontra Dilma Rousseff. Ele e Dilma têm algumas conversas e fecham algo em torno de 10 acordos. Simples, nada demais. Volta o discurso de acabar com o visto americano para brasileiro, para continuar atraindo turismo e tal, mas fica nessa. Em compensação, na semana seguinte, Dilma Rousseff pega um avião, coloca os 35 maiores empresários do Brasil e voa para a China. Olha isso. O Obama vem aqui, ela negocia algum acordo ou outro que demora para sair. Na semana seguinte, ela pega um avião, coloca os 35 maiores empresários brasileiros e olha a importância de se colocar os empresários, pessoal. Pensa só, depois da década de 80 e 90, o mundo passou a ser neoliberal. Se o mundo é neoliberal, eu vou ter um Estado mínimo e uma forte atuação de empresas. Vocês lembram disso? Então, olha só que coisa fenomenal. Se eu vou ter um Estado mínimo e uma maior atuação de empresas, quando eu tenho Estados Unidos e Brasil negociando entre Obama e Dilma, eu tenho uma relação menos direta que naquele momento em que a Dilma pega o próprio empresário brasileiro e leva para a China. Porque é o empresário brasileiro que vai fechar o acordo. O Brasil ele é só um intermediário. Quando o Obama e a Dilma conversaram, eles só criaram um ambiente. Eles só criaram medidas que possam ajudar os convênios. A Dilma não. Quando ela leva o empresário para a China, ela cria o vínculo. Ela faz a negociação. Então entenda como isso é importante. Entenda que o que mudou muito foi que a relação sai dessa coisa vertical de rico para emergente e ela passa a acontecer entre os emergentes. Emergente com emergente. E é aí que o Sachs cria o termo BRIC. Você sabe que inicialmente ele era BRIC. Renato, o que é BRIC em inglês? Você que fez inglês aí por 18 anos. Tijolo. Que isso? Tijolo. Fez quantos anos de inglês, Renato? Eu fiz algumas Todos, não é? vezes em Paris. Você entra e sai quantas vezes? Desde 3 anos de idade, não é isso que você faz em inglês? Nunca se formou. Não, acho que nunca. Você já se formou? Eu formo em inglês. Não acabou, né? Mas isso é Eu vou bonito, entrar de gente. novo. Vai entrar. Eu Ela vou voltar- persiste, eu acho isso muito Não, maneiro. não vou voltar do começo. Não, claro que ela não vai voltar do começo, ela já entrou e saiu tantas vezes que ela conhece todo mundo.
Tem uma foto dela lá na inauguração do curso. E ela foi homenageada aqui nos 25 anos da unidade. Renata tem uma relação muito boa com o curso de inglês. Olha só, mas como ela falou muito bem para você, brick quer dizer tijolo. Qual era a ideia do tijolo? A ideia do tijolo é que eles seriam a base da economia mundial. Deixa eu só te informar uma coisa. Por que essa ideia de se formar nomes? Por que essa ideia de que a sigla seja, na verdade, a criação de uma palavra? Porque, por incrível que pareça, isso foi medido, tá, pessoal? Eu não estou inventando, não. Isso foi medido e quando a sigla forma uma palavra, ela é 8,5% mais aceita que não. Então, se eu chamasse de qualquer coisa, tipo o CRB, o CRIB, né, sei lá, o RIB, sei lá, do jeito que quisesse chamar, ele seria menos aceito do que brick. Porque brick vira uma palavra, vira uma imagem, você associa e você passa a aceitar mais. É verdade, 8,5%, isso é muita coisa. Então, eu crio a ideia dos BRICS, né? Os países feitos por Brasil, Rússia, Índia e China. Por quê? Porque ele já olhava o seguinte, a relação entre esses países é cada vez maior e eles representam cada vez mais uma oposição aos ricos. Uma oposição aos países que por muito tempo dominaram a economia. Principalmente quando eu tenho a crise europeia, e a crise europeia criou outra palavrinha, e dessa vez pigs. Renata, você que é pós-graduada em começar curso, o que quer dizer pig? Porco. Vou te dar uma dica. Olha só. Primeiro formado assim por Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Depois a Itália entra em crise, aí vira o pigs. Com 2 Is. Achei muito boa essa. Né? Pigs. Não, porque primeiro eram pigs. Porque ele botou Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. Depois virou pigs, por causa da Itália. E aí começou uma piadinha de que é o seguinte, os BRICS vão salvar os pigs. E aí começou essa jogatina, né? Essa coisinha assim. E por que isso foi dito? Porque, paralelamente à queda dos países ricos, aconteceu o grande crescimento dos países emergentes. O período que eles fizeram alguma piada, me conta, adoro quando eles fazem piada. Então você falou, igual a Peppa Pig. Mas o que o Oda tem a ver com essa história? O Oda não é igualzinho o Papai Pig? Ah, não sei, deixa eu ver uma foto do Papai Pig. Pega a foto aí. Escreve no Google. Rubens Oda. Mentira. Não lembra? Gente, muito bom. Falta o homem. O Oda é segunda-feira. Ele e o Cro. Segunda é cheio de artista, né, cara? Aqui, Cro de manhã, Papai Pig à noite, é muito legal. Ó, e assim, eu ainda não vejo Peppa Pig, porque o Miguel ainda não tem essa demanda de desenho. Ah, mas até lá vai Não, ser mas daqui a pouquinho. Vocês vão ver depois, ano que vem, vou conhecer todos. Já falaram que eu vou conhecer um tal de Pocoyo, eu não tenho noção de quem é ainda, mas falaram, bonitinho. você vai bem conhecer educativo. Pocoyo, você vai conhecer Backyardigans, Não é você vai conhecer Peppa, eu sei lá mais que eu vou conhecer. Perry o Ornitorrinco. Olha só, mas vamos lá. Então começou essa ideia, por quê? Vamos lá. Primeiro, os BRICS crescem com a chegada da África do Sul em 2011. Eu não sei se você sabe, a África do Sul ela ainda é contestada dentro dos BRICS. Muitos economistas no mundo falam que esse lugar não é da África do Sul. Que assim, apesar de ser a maior economia africana, e isso é indiscutível, a África do Sul ainda tem problemas. A África do Sul ainda tem dificuldades, principalmente no montante do PIB. Ela ainda não consegue. Ela viveu muito tempo o problema da segregação do apartheid. Uma população muito grande, 70% da população era excluída. Se você contar outros migrantes, a gente bota aí 73. Se você contar os mestiços, a gente vai falar o seguinte, da África do Sul, a gente tinha aproximadamente 13% da população com grande acesso à estrutura, com grande acesso à renda. 13%. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Somente aquela elite branca que viveu na África do Sul durante o período do apartheid tinha acesso a esse tipo de coisa. Você deve ver aí o caso do Pistorius, você lembra? O atleta que assassinou a noiva, foi julgado há pouco tempo. Ele é um sul-africano, de origem branca, de família rica, que morava numa mega mansão.
Então, assim, ainda existe na África do Sul essa forte segregação. Mas a África do Sul vem melhorando. E aí esse contexto, que eu não sei se você sabe, a África do Sul acabou virando o BRICS oficial. Mas há quem defenda não o S aqui, mas o K. Alguém chuta do que esse K? Que aí manteria o som BRIC. Né? Por mais que você perca a ideia da palavra tijolo, o som se mantém. É igual o PIGS, né? Mantém lá, tá um pouquinho. Quem seria o K? Quem seria? Renata, eles vão te falar. Não, eu tenho certeza que eles vão falar, eles são fenomenais. Quem seria o K? Hein? O K. Coreia. Que isso? Lembra que está em inglês, certo? O S de South Africa e o K de Korea. Agora, cuidado para não falar só Korea. Você tem que falar o quê? Coreia do Sul. Cuidado. Quando você fala Coreia, porque a Coreia do Norte, de forma alguma, pode ser considerada um BRIC. Coreia do Sul. Muitos defendem esse conjunto de BRIC. Não o S, o K. Isso é importante você começar a entender, porque a Coreia do Sul, ela é o tigre asiático de maior desempenho. E aí muitos falam que esse lugar de emergente realmente importante deveria ser da Coreia e não da África do Sul. Eu, particularmente, concordo. Comparando Coreia do Sul e África do Sul, a Coreia do Sul está, não mais de um passo à frente da África do Sul. Tá? Uma das coisas que dá muito poder à África do Sul, nesse contexto que a Coreia do Sul não tem como disputar, é a riqueza natural. Se você comparar a riqueza natural, a Coreia do Sul ela vai ser nem citada. Não vai nem aparecer no rodapé, comparado à África do Sul. Então, quando você pensa nas commodities, quando você pensa nos produtos naturais de alto valor agregado, aí sim a gente tem que falar em África do Sul. Mas eu digo isso para você, por quê? Porque aqui a gente está para falar aquilo que nem todo mundo fala. Porque falar o que todo mundo fala, você encontra muito por aí. Mas o que ficou foi o S. South Africa, África do Sul, BRICS. Certo? Renatinha, vê aí como é que eles estão. Por enquanto, ok. Tem uma pequena pergunta. Fala a pequena perguntinha. Eles estão querendo saber se já tem a possibilidade de pensar no BRICS como um bloco econômico de fato. Boa pergunta de vocês, né? Há a possibilidade de pensar no BRICS como um bloco econômico de fato? Hoje, não. No futuro próximo, sim. Porque o que acontece? Vamos lá. Falando em BRICS. Rússia e China, parceiras pra caramba. Brasil e China, parceiros pra caramba. Cada vez mais BFFs. Você conhece a sigla BFFs? Claro. Quer dizer o que BFFs? Não é um bloco econômico. Quer dizer o quê? Best Friend Forever. Acho isso muito bonito, Naná. Você já chamou alguém de BFF? Claro. Claro, né? Então, assim, China e Brasil caminham rumo a um nível BFF, de Best Friend Forever. Isso é muito legal. Brasil e África do Sul têm boas relações, a China tem boas relações na África. Agora, historicamente, Índia e China têm grandes problemas. Historicamente, Índia e China têm uma rusga ali, uma coisa muito ruim, a exemplo dos argentinos e dos chilenos. Tá? Então, assim, eles têm uma coisa muito ruim entre eles. E isso, obviamente, dificulta algum tipo de relação. O que ajuda muito é que a Índia, até por um passado recente de cunho socialista, tinha uma relação muito forte com a União Soviética. E aí, obviamente, ter relação forte com a União Soviética, você quase que herda automaticamente, é como se fosse uma atualização do sistema do seu celular, né? Você é amigo da União Soviética, você passou para a nova versão, agora você é amigo da Rússia. É quase isso, uma coisa quase que automática. Por mais que a Rússia fosse, em população, metade da União Soviética, esse dado é impressionante, né? Porque a gente tende a pegar a União Soviética e pensar em Rússia, né? Ah, a União Soviética. Ah, não, a União Soviética são os russos. Eu não sei se você sabe, os russos eram metade da população da União Soviética. Então a União Soviética foi realmente uma coisa muito grande. Mas a gente acaba associando diretamente o seguinte: quem era amigo da União Soviética acaba com o amigo da Rússia. Então, assim, é possível isso virar um bloco econômico? É bem possível, sim, eles têm relações de bloco econômico. Talvez não deem esse nome, mas criem políticas alfandegárias que se auxiliem. Mas, se você quiser saber qual é a minha aposta, é que esse bloco que os BRICS pensam em criar não será somente com os BRICS. É isso que eu quero que você entenda. Eles podem virar bloco econômico? Podem.
Hansen, você acha que o bloco econômico vai ser o próprio BRICS? Não, não acho. Eu acho que esse bloco econômico vai englobar mais países, até porque essa moda, muitos estão falando dessa moda de siglas. Eu vou falar na moda das siglas? O que é a moda das siglas? O BRICS deu tão certo que a gente agora está criando várias siglas para separar o mundo, para fomentar aquela DIT. Não sei se você conhece o CS5. Conhece o CS5, Renata? Eu estava lendo essa semana, assim, a respeito, mas bem por cima. Ó, o Conselho de Segurança da ONU. É, feito de cinco. Cinco, não é isso? Quem são os cinco? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Ó o CS5. Como se fosse um jogador de futebol. Não é isso? Ó, Conselho de Segurança. Tanto que quando foram conversar com o Irã sobre a sua questão nuclear, eles falaram assim, quem foi conversar com o Irã? O CS5 mais a Alemanha. Em vez de darem nome aos países, não. Quem foi? O Conselho de Segurança Principal da ONU mais a Alemanha, o CS5 mais a Alemanha. Então eles vão fazendo isso. E aí eu quero que você entenda o seguinte, siglas que podem ser importantes para a gente, que podem aparecer justamente por ser algo muito novo. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você conheça 3 exemplos que eu julgo bastante importantes. O primeiro exemplo que eu quero que você entenda se chama carbs. Sabe o que são carbs? Sabe o que é low carb? Conhece a palavra em inglês? Carbs. O que são carbs? Muita gente corta eles quando quer fazer dieta. O que são carbs? Conhece, Naná? Carbs? Conhece low carbs? Conhece, Renatinha? Carbs? Eles conhecem, tenho certeza. Carbs. Pessoal, fala logo para eu parar de falar carbs. Eles são os carbs. Carbs. O que quer dizer carbs? O que quer dizer carbs? Gente, fala o que é carbs, por favor. Carbs. 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 Por que meu inglês não está com pronúncia perfeita, não? Você quer que eu fale com inglês britânico, indiano? Carboidrato. Você sabe que eu falo vários tipos de inglês, né? Falar em todos os tipos de inglês. Todos, né? Já ensinei pra vocês. Britânico. Ó, britânico, carbs. Lembra da vontade de peidar, é isso que faz o inglês britânico real. Carbs. Tem que dar uma presinha. Indiano, a língua tem que ficar assim, ó. Carbs, carbs, my friend. Carbs, my friend. Carbs. Os carboidratos. Aí você, tá de sacanagem, Hans? Você tá de sacanagem comigo? Que carbs é carboidratos? Sim, alguém acertou. Quem foi que acertou? Alguém mandou bem pra cá. Não tô de sacanagem, não, é sério. A pessoa que falou de sacanagem. Falou de sacanagem, tipo, o que é carbs? Carboidrato. Tá certo, gente, é carboidrato. É sério, pegou quem falou? Quem foi o primeirão aí? Peraí. Levanta a mão aí quem foi o primeiro. Olha só. Agora um monte de risada. Não, mas é verdade, carbs, carboidratos. Sabrina, beijo, mandou bem demais. Carbs, carboidrato. E outra coisa, Sabrina, se você chutou, não diz pra ninguém, tá bom? Não, acertei, fui na mosca, carbs, carboidrato. Aí o que é carboidrato? É outra sigla, tá? Pensa em carbs. Olha aqui. Carbs. Quem são os carbs? Chuta do que é o ser, Renata. Chuta do que é ser. Brincar de países, vai. Ser. Canadá. O A. O R. Chuta algum aí. R. A gente falou do A. A gente falou do A hoje. Argentina. Não, outro. Austrália. Austrália. O R. A gente falou do R hoje. Rússia. Russia. B. B. Brasil. E o S a gente acabou de falar. South Africa. Poxa, errei. South Africa. Errei por um continente. Errou por poucos quilômetros. Que da África do Sul para a Coreia do Sul é uma escala de avião, é mole. Quem são os carbs? Tá? Canadá, Austrália, Rússia, Brasil e África do Sul. Quem são esses países? Olha que nomenclatura interessante e você vai entender o contexto. Deixa eu te explicar uma coisa. De 2008 a 2013, eu tive um período de grande crescimento da economia emergente. Grande crescimento da economia emergente. Entre outras razões, por quê? Porque eu tive uma enorme valorização das commodities. Ou seja, a valorização de produtos naturais. Esse período, 2008 a 2013, ele é importantíssimo. Por quê? Porque deu muito dinheiro para esses países que vendem produtos naturais, a exemplo do Brasil. Então, esse período é muito importante. Quem são esses carbs? São os países
que possuem a sua moeda, a sua economia muito atrelada às commodities. Daí a ideia dos carboidratos. São países que vendem muitos produtos naturais. Ou seja, a variação das commodities, ela vai interferir diretamente na economia desses países. Então, os carbs seriam os países sensíveis à oscilação do preço das commodities. Então vamos lá, a commodity está bem, os carbs ficam bem. Ah, a commodity caiu, os carbs caem. Então olha só, essa nomenclatura é importante, por quê? Porque ela é fruto de uma conjuntura. Ela não é só um grupo de países que está bem. Eu não posso falar que eles estão bem, eu posso falar que eles estão dependentes das commodities. Maneiro, já é uma coisa mais pra gente falar. Sabrina já sabia dessa. Não é, Renata? Sabia. Ah, tenho certeza, Sabrina já manjava, essa mole, tá? Agora, eu tenho outra coisa pra falar. Eu tenho outro pra falar. E esse se chama civets. Conhece? Civets? São muitas siglas novas. São. A gente nem vai ficar falando todas não, porque Eu senão... fui pensar no Conselho de Segurança da ONU há pouco tempo também, que chama de CS5. Mas já falaram outros, e outros, e outros. Não, são vários. Só de G, se eu não me engano, são 8. 2, 3, 7, 20... É sério, não, então assim, esquece, não vou falar de G nenhum. Eles falaram outro aqui também. Civets? Depois te perguntaram. Qual? Deixa eu achar primeiro aqui, esqueci o nome. Mas pode falar tudo. Tá, ó. Só para você entender, eu ainda vou mencionar os civets, eu ainda vou mencionar do Next Eleven. Que isso? Gostou desse? Meu Deus. Next Eleven. E eu ainda vou falar dos Siemens. Que isso, gente? É muita coisa nova num dia só. Concorda, Renato? E você quase descobriu o Graal, né? A gente vai saindo muito de informação da vida. Olha só. TAFTA. O TAFTA é outra coisa. Tá? A gente fala também, mas o TAFTA tá aí pra romper estruturas. Olha só. Cara, eu quero que você me diga o que é civets. Sabe o que é um civet? Civet. Fala aí. Civets. 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 O que é um civets? Conhece a palavra civets? Conhece civets? Conhece civets? Até agora ninguém. Ah, duvido. As pessoas sabem o que é um civet. Sabrina, deve ter feito mais tempo de inglês que o Renato. Vai lá. Civets. Sabe o que são civets? Vou escrever pro lado de cá. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A Naná me critica. Porque ela fala que eu só escrevo de um lado do quadro. Ela fala que é toque. Não é toque. Eu me chamo de... Tu começa do meio com... Mas é porque eu me posiciono aqui. É porque é aquela descendência Norueguesa. Ah, é, vem daí. Mas eu não tenho toque. Eu falo que eu sou talkless. Sou uma pessoa sem toque. Vou escrever do lado de cá. Tá? Olha só. Escreve... Civets. Vai ajudar, né? Civets. Civets. Ah, eles já chutaram vários nomes. Chutaram koala. Não. É outro bicho. Colômbia. É outro... Não um país. Ah, pra mim eu sei que nem tem, tipo, do país. Lembra que a palavra tem que significar... Animal. É um animal o quê? Não sei se isso É um cervo, gente. Cervo. Lembra do cervinho? Vivendo na floresta? É um cervo. Tá? É um cervo. Tá? É um cervinho. Também tem o nome civet, que é um... Parece um cachorro asiático também, é chamado lá de civet. Mas não interessa, a ideia é você criar analogia com alguma palavra. Quem são os civets? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Os civets seriam os novos BRICS. Olha só. Falaram isso. Seria a ideia de os novos BRICS. Falaram aqui, são os novos emergentes. Que isso? Eles são sensacionais. Quando for assim, tu pega o nome da pessoa pra gente fazer uma homenagem, porque quem tem essa visão além do alcance é sensacional, ajuda muito a gente. Acho que foi a Isabelle que falou. Ô, Isabelle, foco. Beijo pra você, ótimo. Ó, Foi ela mesma. que isso, Isabelle? Depois você fala de onde você é, Isabelle, pra saber pra qual faculdade você vai passar. Ela disse que vai fazer geografia. Que isso, Isabelle? Você é de onde, Isabelle? Fala de onde você é. Pra saber pra qual faculdade você vai. Fala aí. Ela vai falar. Olha só. Olha os civets. O que seria isso? Assim como o BRICS foi criado pelo Sachs, os civets foram criados pela unidade de estudo do The Economist. Você conhece o portal The Economist, é um dos portais de economia mais respeitados do mundo, com grande influência.
os The Economist, eles criam tendências. O The Economist, ele te joga para cima de novas áreas. O The Economist fala assim, é muito legal investir no país X. As pessoas começam a olhar para o país X. Então ele influencia demais o mundo. E aí o estudo do The Economist percebeu que além dos BRICS, outros países vinham buscando o seu espaço, o seu lugar ao sol. Olha que coisa bonita. Ela é do Rio? Então ela vai fazer o ERJ domingo. Isabelle, boa sorte no ERJ, Mas ela tá? vai estudar no FRJ. Que isso, ainda vai ser a nossa partidária aí. Vai ser do FRJ conosco. Então ela já passou, né? Ela já fez o Enem. Parabéns, Isabelle, pela sua vaga. Eu tenho certeza que você já está lá na FRJ. Vai estudar igual, no mesmo lugar que a gente estudou. Um lugar sensacional, a FRJ. Muito bom. Vocês vão ver ano que vem, quando vocês estiverem na faculdade. Quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ver o que é estar numa faculdade. É muito legal. Olha só. Civets. Vamos lá. Quem são esses países? O The Economist olhou para o mundo e enxergou algumas novas tendências. Esses países seriam países que ao mesmo tempo eles possuem já um PIB razoável. Nem todos têm um PIB já bom, mas todos possuem pelo menos um PIB razoável. Mas o que eles têm em comum? Todos apresentam um ritmo de crescimento considerado bom e todos eles passaram por processos de aberturas econômicas. E isso é importante. Todos viveram processos de abertura econômica. E isso é o mais legal. Por quê? Porque são países que estão crescendo, criando infraestrutura e recebendo novas empresas. Então, essa é a grande interseção entre eles. Quem são os civets? Eu ouvi alguém e já falou o que quero ser. O C é o quê? Colômbia. Colômbia. O I. Vou te dar uma dica. O I é um novo tigre asiático. O I, ele é um novo tigre asiático. Renata, chuta. Não. Não, ainda não pode, ainda é do BRICS. A Índia já é do BRICS. Você vê que eu sei tudo. Quem é o I? Quem é o I? Quem é? Sabe quem é o I? Irlanda. Não. Irlanda é do BRICS. Irlanda do Pigs. Não, você tem que saber. Indonésia. Isso é igual time de futebol, Naná. Cada um tá vestindo uma camisa. Se bem que tem gente aqui que veste mais de uma, você vai ver. O V, eu vou falar em francês. Vietnã. Sabe quem nasce no Vietnã em francês? Vietnamien. Não. Que isso? Arrasou. E a vietnamitas fala vietnamien. Que isso, né, gente? Muito bom. Olha só. Colômbia, Indonésia, Vietnã. O E. Vou te dar a dica do E. Egito. Oh, muito boa essa. Tá? Para você não esquecer. Egito. O T. O T, vou falar de Constantinopla. Turquia. Que isso, Turquia. E o S é poser. O S é poser. Por quê? Porque o S é África do Sul. Aí eu falei, caraca. A África do Sul tá onde? Tá em tudo. Sabe por quê, pessoal? Porque lembra que eu falei que a África do Sul ela chegava a ser contestada nos BRICS? Existe uma dúvida se ela já pode ser considerada uma potência emergente consolidada mundialmente como um BRICS, ou se ela é considerada uma grande aposta como os civets. Tá claro isso? A gente enxerga os BRICS um passo à frente dos civets, na verdade mais de um passo. E eu sinto a África do Sul meio no meio. Sabe? A gente não sabe ainda se a gente vai configurá-la definitivamente como um BRICS ou como um civet. Se alguém te perguntar hoje onde ela está configurada, você vai falar no BRICS. Por mais que alguns defendam que ela ainda é um civet, muitos já vão colocá-la no BRICS. Ela não é de ninguém. Que isso, ela tá soltinha na pista, a verdade é essa, não é? A verdade é que a África do Sul tá soltinha. Olha só, vamos falar rapidamente dos civets, tá? De leve, só pra gente conhecer, porque eu acho que dos BRICS a gente conhece bastante. Não que a gente não vá falar, tá, gente? A gente vai relembrar algumas coisas, falar coisas importantes. Mas, vamos falar um pouquinho dos civets que eu acho que vale mais a pena. Em comum com os civets, todos passaram por recentes problemas. Todos. Se você olhar a história deles, é uma história bastante conturbada. Tá? Obviamente não existe uma anacronia muito clara, tá? Os tempos são diferentes, mas eles passaram por períodos conturbados. Vamos falar da Colômbia. A Colômbia é nossa parceira. Pessoal, a Colômbia já se estabilizou como a quarta na América Latina. Ela vem vendo a Venezuela em queda, ela vê a Venezuela em crise, e a Colômbia já passou a ser o quarto destino mais confiável da América Latina. As pessoas pensam em Brasil, México, a Argentina, que está em queda absurda, como a gente mencionou hoje, e a Colômbia já está ali como? Beliscando o espaço dela.
Por que a Colômbia demorou tanto tempo para entrar no circuito? Por causa do gravíssimo problema do narcotráfico dentro do seu país. O narcotráfico na América Latina, ele é extremamente forte, ele é extremamente problemático e ele é responsável pela produção de 70% da cocaína do mundo. Então, assim, sem querer, sem o menor pudor, a gente pode falar que se você quer combater a cocaína, você tem que olhar para a América do Sul. Por quê? 3 países controlam a cocaína. A gente fala em Colômbia, a gente fala em Peru e a gente fala em Bolívia. Só que o controle sempre foi colombiano. A Colômbia sempre mandou. Sempre foi da Colômbia o grande controle. Na verdade, os grupos traficantes, os grandes cartéis das drogas, o cartel de Medellín, o cartel de Cali, o grande famoso traficante Pablo Escobar, que fez um império dentro da Colômbia, que fez o que quis, que ele tinha um controle tão grande das relações, tão grande, que para você ter uma ideia, ele chegava a mandar uma carta para a pessoa com a data do velório dela, antes. De tanta certeza que ele mataria a pessoa no dia que ele quisesse. Então ele mandava uma carta que na verdade era um convite. Olha como é que um pensamento sádico pode chegar. Eu mando para a pessoa um convite para o velório dela. Convido para o velório, tal, e você vê seu nome, velório, dia, tal. O velório vai acontecer no dia tal dessa pessoa. Essa pessoa é você. Imagina, recebendo essa carta e adivinha, ele matava. E conseguia. Eram muitos braços, era muita coisa e ele conseguia. Então entenda como isso era grave na Colômbia. Um lugar dominado pelo narcotráfico, ele não atrai empresa alguma. Ele não atrai nenhuma empresa internacional. Ninguém quer ir ter o nome atrelado a um país produtor de drogas. As pessoas não querem isso, as empresas não querem isso. E aí olha só que coisa interessante. Para combater a produção de cocaína, muito utilizada nos Estados Unidos, muito utilizada na Europa e no Japão. Acho importante falar isso, que as pessoas têm uma ideia muito errada do Japão. Que o Japão é perfeito, que as pessoas lá só vivem de poder, de ki, né? de cosmo. Como é que eles chamam agora? Tem um nome. Chakra, não é assim que fala agora? Sabe? Não, o japonês, tudo tem isso, tudo dentro. Não tem órgão no Japão. É só energia que passa pelos fluxos de poder, né? Então, é só isso. Então, o japonês não, ele só vive de lutar pelo bem, não é isso? Ele só vive de caminhar em parede, soltar poder pela mão. Não. Pessoal, o tráfico de drogas muito forte no Japão. Consumo muito alto de drogas no Japão, muito alto. Tá? A máfia japonesa é uma das maiores que a gente já viu. O estudo de máfia japonesa é absurdo. Então, assim, aconteceu demais lá. Então, qual era o problema? A cocaína incomoda. A cocaína ela é consumida em país rico. A pasta da cocaína, ela sai daqui da América do Sul e ela vai para o mundo. E aí o que acontece? Desde os anos 2000, olha a coisa importante, desde os anos 2000, que Estados Unidos vem fazendo um plano chamado de Plano Colômbia. O que é o Plano Colômbia? A instalação de 10 bases militares americanas dentro do território colombiano. Obviamente, isso já ajuda os Estados Unidos a ter um olho na América do Sul. E detalhe, a Colômbia é o país da América do Sul que faz fronteira com o Panamá. Isso quer dizer que é o limite entre a América Central e a América do Sul. Quer dizer que é mais importante ainda de ter. A Colômbia, ela está num biquinho tão interessante. Fazer rapidamente assim, ó. Aqui o fim do Panamá. Aí aqui abre e vira Colômbia. Que através da Colômbia ele consegue olhar para a América Central, para o Atlântico e para o Pacífico. Então as bases militares na Colômbia são muito interessantes. Então os Estados Unidos fez o plano de 10 desde os anos 2000. Já tem 4 instaladas. Olha só que coisa interessante. Ele fez isso basicamente para lutar contra o grupo chamado FARC, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Então a FARC, grande produtora de cocaína do mundo, a maior produtora de cocaína do mundo, que obviamente se instalava no sul da Colômbia, na parte da Amazônia colombiana, que tentou vir para o Brasil não deixou. Na verdade é pela existência das FARC que a fronteira Brasil-Colômbia é a mais vigiada do nosso país. Não é à toa que a mais vigiada do nosso país está lá. Então o que acontece? Os Estados Unidos vem oprimindo a FARC, ele vem oprimindo a atuação, e ele vem jogando a FARC para o Peru, que hoje é o maior produtor de cocaína do mundo. Ele expulsa ela da Colômbia. Tá? Ainda tem, sim, mas muito menos. Então olha o que acontece. Eu crio na Colômbia um espaço novo, um espaço livre, com grande aliança com os Estados Unidos, ou seja, recebendo indústrias americanas e com ritmo de crescimento muito bom. A Colômbia consegue manter ritmo de crescimento aí de 4,5. No mesmo momento em que o Brasil
vem apresentando um crescimento muito baixo. A Argentina está em crise. Então, olha só, você chega na América do Sul e aí você vai olhar um Brasil com crescimento baixo, uma Argentina afundada em uma crise muito, muito, muito ruim, muito grave, e uma Colômbia que vem crescendo. Uma Colômbia que vem crescendo. E aí ela vem atraindo setores, inclusive o Brasil vem perdendo investimentos para a Colômbia. Empresas que chegaram a namorar o Brasil, começaram a pensar em vir para o Brasil, vou instalar no Brasil? Não, vou para a Colômbia. E aí vai lá e manda para a Colômbia. Tá? Então a gente, assim, daqui a pouco a gente vai ter um concorrente bastante forte do lado de casa. E isso é complicado. Isso é complicado. A Colômbia já é a terceira população da América do Sul, só perde para a Argentina e para o Brasil, e é um mercado que vem crescendo. Então, vamos ficar de olho na Colômbia. A Indonésia ela é muito legal. Por que ela é muito legal? Porque, assim como os outros, ela tem um ritmo de crescimento muito grande, e a Indonésia, ela vem crescendo desde o período dos novos tigres. O crescimento da Indonésia não é recente. A Indonésia era aquele típico país agrário, era aquele típico país que dependia demais do campo, que tinha aquelas estruturas velhas, e ela vem crescendo bastante. Então a Indonésia, ela se destaca muito dentro dos novos tigres, alcançando patamares aí de país emergente interessante. O Vietnã é um problema à parte. Por quê? Porque por muito tempo sabe que o Vietnã fez parte do grupo dos países socialistas. Então o Vietnã, ele passou por guerras muito pesadas, ele foi uma área de disputa ideológica entre o norte, apoiado pela União Soviética, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos. Você sabe da ideia do agente laranja, você sabe da ideia do uso de armas químicas. Uma das fotos mais famosas do mundo é aquela menininha vietnamita correndo em meio ao ataque. Tá? Acho que todo mundo já viu essa foto, né? A menininha já sem roupa, né? Por causa do ácido que caiu nela. E ela correndo, e o pior, o vento, o contato com o vento, ele queima, né? Você deve saber que você está com alguma coisa ardendo no braço. Quando você mexe, o contato do ar aumenta essa sensação, né, que você está de queimação. Então, a garota correndo e sentindo dor e fugindo. Então, assim, é uma imagem muito forte. Então, o Vietnã tem esse passado socialista, ditatorial, período de disputa, de guerra, de pobreza muito forte. E o que acontece? Com o fim da União Soviética, principalmente, o socialismo perde muita força. E assim como os outros socialistas, à exceção da China, entrou num profundo momento de crise. O Vietnã entrou em crises absurdas, com inflação muito alta, com a economia muito desestruturada, o Estado não aguentando os próprios custos, porque um Estado socialista tinha custo demais. E aí acontece o quê? O Vietnã, ele se aproxima da política econômica chinesa agora. Obviamente, a proximidade com os países socialistas continua, daí a opção pelo modelo chinês. Você lembra qual é o modelo chinês? Chamado de socialismo de mercado. Ou seja, eu mantenho essas raízes socialistas, pelo menos na organização do Estado, na organização da população, mas eu começo a aderir práticas de mercado. A galera do Rio observou isso há 2 anos atrás, porque caiu no exame de qualificação da UERJ. Na verdade, ano passado caiu no exame de qualificação da UERJ. Exame de qualificação é a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e caiu uma questão que falava da chegada de bicicletas no Vietnã, do aumento do salário no Vietnã, de turistas que iam para o Vietnã. E aí perguntava o que isso representava, e a resposta era alguma coisa relacionada ao socialismo de mercado. Essa ideia chinesa. E adivinha só? Recentemente o Vietnã vem crescendo bastante, recebendo muita indústria. O Egito é um problema. Por quê? O Egito ele passou por um forte período de abertura econômica. Forte período de abertura econômica, principalmente depois que ele se aproximou de Israel. Porque quando ele se aproximou de Israel, através dos acordos chamados Acordos de Camp David, em 79, o Egito ele automaticamente virou parceiro de Israel e aumentou suas relações com os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos governos mais recentes, principalmente o governo do Hosni Mubarak, ele fez uma grande abertura econômica no Egito. E essa grande abertura econômica egípcia, ela foi muito baseada também no turismo, que é muito forte no Egito. E eu não sei se você sabe aquelas pessoas que tiram foto nas pirâmides do Egito, no meio do deserto? Tudo poser. Tudo poser. Porque você vai para as pirâmides de ônibus, de carro, de van, de táxi. Não sei se você sabe, as pirâmides não estão
no meio do deserto. Elas estão lá, em Cairo. Tu tá na cidade, tu pega um táxi, vamos pra pirâmide, desce na pirâmide. Aí você tira a foto pra trás. Entende? A cidade tá lá, aí tu tira a foto pra cá, aí ainda mete um turbante, faz maior cara de sacrifício, né? Se eu tô lá, eu vou de tanga e tiro em cima de um camelo, igual o escorpião rei, sabe? Dando com a espada na mão assim. E eu meto essa. Esquece. Tudo pose. Tudo pose. Depois você procura no Google assim, imagem aérea das pirâmides do Egito. Você vai ver que a cidade está ao lado da pirâmide. Então, assim, o turismo é muito forte. Imagina você ter uma cidade em que uma das partes da cidade você dá de cara para as pirâmides do Egito. Dá de cara para a Esfinge. Cara, e deve ser muito bom o Egito. Deve ser muito legal visitar o Egito. Lá eles fazem vários cruzeiros pelo rio Nilo, o rio mais extenso do planeta, os vales do Nilo, as cidades ao longo dos vales do Nilo, sabe? Então, assim, principalmente até 2010, o turismo egípcio ele era muito forte. Se você quer ser roots mesmo, se você quer o respeito do deserto, você tem que ir a Petra. Petra você tem todo o respeito do deserto. Por quê? Porque fica no deserto jordaniano e você tem que andar 380 quilômetros no meio do deserto para achar a cidade de Petra. Aí eu vou falar que você é roots. Senão você vai continuar na categoria poser, você fica só em pirâmide, tá? Ó, então o Egito ele passou por esse processo de abertura econômica. Só que o norte da África, ele foi o grande palco da Primavera Árabe. E o fato de ter sido palco da Primavera Árabe mostrou algumas coisas pra gente, que o quê? O crescimento do norte africano, ele foi muito baseado na exclusão da própria população. Com a chegada de tantas empresas estrangeiras, junto com mão de obra estrangeira, ele fez com que essa realidade da África, ela fosse mascarada. Por quê? Porque eu tenho dados de crescimento econômico no mesmo momento que eu tenho insatisfação social. As pessoas não estão satisfeitas porque elas não têm acesso a essa nova riqueza. Tanto que o Egito está nesse grupo. Por quê? Porque ele é a segunda maior economia da África. Por isso ele está nesse grupo. Mas desde 2011, que ele passou por um grande problema com a Primavera Árabe, com os protestos da população, com a retirada de Hosni Mubarak, que já estava há 29 anos no poder. E o pior, o Egito vai lá e faz sua primeira grande eleição democrática, elege o Mursi, e depois, num golpe militar, o Mursi é deposto, a Irmandade Muçulmana entra em crise, os militares tomam o poder e geram insatisfação em parte da população, satisfação em outra. Então hoje o Egito vive um momento conturbado. A gente tem que esperar um pouco para o Egito voltar a ser uma grande área de atração. Mas o Egito tem lá suas raízes e a razão de estar aqui. A Turquia, ela é um exemplo muito bom de crescimento. A Turquia, você sabe que a Turquia tem 3% de terras na Europa e 97% de terras na Ásia. Mas esses 3% na Europa faz com que ela seja uma grande área de transição, faz com que ela seja uma grande área de comunicação entre um Oriente Médio, que é um espaço conturbado, e uma Europa, que é um espaço em crise. Aí você fala assim, ué, você está falando que ela está no meio de um espaço conturbado e de uma Europa em crise ela está bem? Sim. Por que ela está bem? Porque apesar dela estar no cantinho da Europa, é mais barato ir para a Turquia do que ir para a Europa do Ocidente, a Europa da União Europeia. Então muitas empresas foram para a Turquia, que está perto, mas é mais barato. O Oriente Médio é conturbado, mas principalmente da Turquia para lá. A Turquia consegue ser um ponto de maior paz no Oriente Médio. O que vem alterando a paz na Turquia é o avanço do Estado Islâmico na Síria e no Egito, que acontece muito perto da borda da Turquia e vem jogando a população curda para dentro de território turco. Ali a confusão está muito forte, mas esse controle do Estado Islâmico ele precisa ser feito. Uma coisa que me preocupa é que o Estado Islâmico sumiu da mídia. Não se fala mais em Estado Islâmico. Não se fala mais em ebola. Eu acho isso sensacional, porque assim... não dá pra gente culpar a mídia, porque a mídia vive disso. A mídia não pode dar todo dia a mesma notícia que até as pessoas reclamariam. Mas eu fico preocupado com a ausência total de informação. A gente não sabe o que acontece mais no Estado Islâmico. A gente não sabe mais para onde está o ebola. E isso é bastante grave. Então, assim, mas tudo bem, a gente precisa ir atrás da informação que a gente quer. Então a gente tem que veicular outras formas de comunicação. E só para deixar claro, o Facebook não é uma página de notícias. Por mais que as pessoas acreditem nisso e vejam o Facebook tipo Jornal da Manhã, né? Deixa eu ver o que está acontecendo no mundo. Não é ali que você tem que procurar.
ele serve para muitas outras coisas, não para isso. Ó, pode servir também, mas não pode ser sua fonte. Além disso, a Turquia, ela vem crescendo como um grande centro empresarial importante e ela consegue ali ter um importante comércio. Engraçado, a Turquia ela é uma grande oposição. Ela vive desde tempos primórdios da agricultura, dos vales irrigados, então até hoje ela é uma importante produtora de alimentos, ela tem uma produção agrícola muito importante, embora tradicional, ao mesmo tempo que ela vem crescendo no setor da indústria automobilística, indústria de motores no geral, até a indústria de aviação vem crescendo na Turquia. Então ela consegue ter esse meio de campo que é importante. E olha quem está ali no Civets, a África do Sul. Só para a gente começar a falar um pouquinho da África do Sul, já que ela é um dos BRICS e faz parte, a África do Sul ela tem um destaque muito importante porque ela é um enorme campo de mineração. A África do Sul, ela chegou a ter, hoje eu não tenho certeza, porque outros países vêm crescendo. A exemplo da Nigéria, a exemplo da Angola, a exemplo pouquíssimo, nem vou falar da República Democrática, mas um pouco, mas Angola e Nigéria com dados importantes de crescimento. A Costa do Marfim alguma coisa, mas assim, vamos deixar isso em off. Ela chegou a ter 25% do PIB africano, a África do Sul. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, você tem um quarto do PIB do continente. E ela deve muito isso ao seu setor de mineração. A mineração na África do Sul é muito grande. A extração de carvão é muito importante, mas a extração de prata, ouro e diamante, outras pedras preciosas também, o rubi é muito importante, a esmeralda é muito importante, mas o diamante sul-africano, ele dá a ela um status muito grande, e esse dinheiro oriundo da mineração vem criando também na África do Sul indústrias de mineração, mas também indústrias de energia e indústrias de outras coisas, exemplo, da automobilística também. Então, quando você pensa isso, a África do Sul, ela também tem seu destaque, ela merece, pelo menos, ela ser lembrada nesses grupos. Tá? Renata, tá tudo bem até aí? Eles estão em paz? Tá? Deixa eu agora eu só vou citar para você duas coisas. Eu tenho os Sements, que não para, né? Silas não para. Dos Sements. Quem seriam os Sements? Semente. Não, aí seriam os Seeds. Os Sements seriam os cimentos. É mais parecido ainda. Sabe por que cimentos? Porque ele tem que ligar o brick. Ah, Tudum. Não é isso, mas faz sentido, pô. Eles querem falar o seguinte, os BRICS não sobrevivem sós. Por mais que eles sejam um grupo forte, eles vão precisar de quê? De elos, de cimento, para juntar um brick com outro. E aí né, vamos juntar tudo que é brick, vamos fazer uma bricolagem, né? Vamos fazer brick para tudo que é lado. E o que liga o brick? Os Sements. Quem seriam os Sements? Seriam os países emergentes fora dos BRICS. fora dos Civets também. Não, acho que os Civets são meio Sements. Imagina se alguém chega agora, não entende nada do que eu estou falando. Quem não pegou do começo agora tá... Não, gente, para unir os BRICS a gente tem os Sements, né? Ah, os Civets podem ser Sements, né? Então, assim, os Sements seriam os países emergentes fora dessa nomenclatura de BRICS. Isso é importante. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero que vocês preparem aí. Renatinha, você pode me ajudar também? Prepara o browse, porque esse eu não gravei, mas esse eu já li sobre os chamados... Sente o drama desse momento. Next 11. Que isso? O que seria o Next 11? O Next 11, ou os próximos 11, seriam os 11 países cotados para entrarem nesse ramo das siglas, entrarem nesse ramo dos emergentes de destaque. Tá? Esses 11 países, eles vêm apresentando um crescimento econômico superior a alguns BRICS, superior a países da União Europeia e muitas vezes no mesmo patamar dos Civets. Então, assim, países como Bangladesh, países como Irã, tá? São países que formam esses Next 11 e que são cotados aí. Agora, eu quero ver a galera arrumar a sigla. Já achei a lista. Manda aí, Renata, com voz de locutor. Aqui eu não tenho, né? Então faz tipo escola de samba. Bangladesh, Bangladesh, Egito, Egito, Indonésia, Indonésia, Irã, México, México, Nigéria, Nigéria, Paquistão,
Paquistão, Filipinas, Filipinas, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Turquia Turquia, e Vietnã. Vietnã. Você vê que os civets, né? Pelo menos parte dos Ah, civets. não, esses são os próximos 11. Next level, então. Ah, tá. É, por isso Ó, que tem que voltar para o inglês, né? Os próximos 11 são os next 11. Não, mas acho que você falou assim, eu falei, são esses. Quer dizer, você falou, os next level. Ela entendeu que era o next level de... Next 11. Só que aí depois você falou Siemens. Aí eu, será que eu pesquisei errado? Não, você está corretíssimo. O next 11. Eu quero ver essa sigla. Deixo aí esse desafio para você. Vai rolar, né? Arrumar uma palavra. Uma só é injusto, né? Talvez duas que façam sentido. Quem sabe a gente não batiza esse grupo, hein? Achei uma boa ideia. Imagina, né? A gente não batiza, Renato. Porque o Sachs fez o BRICS. O The Economist fez o Civets. Quem sabe não vai estar assim. Hansen faz a nova nomenclatura. Uma foto minha assim, ó. Sugestão para... Imagina uma foto minha assim. Né? Pô, ia ser sensacional. Aí, os Next 11. Eu trouxe isso por quê, pessoal? Porque de BRICS a gente falou bastante. Eu vou agora dar uma pincelada rápida em BRICS. Mas eu queria muito que vocês conhecessem essas novas nomenclaturas, porque eu tenho medo de aparecer. As provas vêm cobrando muita atualidade, você precisa estar a par dessas coisas que vêm acontecendo. E, inclusive, eu queria falar que estou com saudade do Renato. Não tem mais aula de atualidade, então a gente não dá mais aula em dupla. Né? Poxa, saudade do Renato. Hoje eu devo vê-lo. Olha só, o nosso Iron Teacher. Né? Renatinho Iron Teacher. Ó, alguém perguntou do TAFTA. Cuidado, tem uma grande diferença do TAFTA em relação a isso tudo que a gente está falando. O TAFTA, ele, a princípio, ele não faz parte dessa aula. O TAFTA não faz parte dessa aula. Por que o TAFTA não faz parte dessa aula? Porque o TAFTA não é de emergentes. Hoje a gente está aqui para falar da galera do meio. A gente está aqui para falar dos emergentes. O TAFTA, ele seria o Transatlantic Free Trade Agreement. Que isso? Você sentiu, Renato? A naturalidade com que está o Transatlantic Free Trade Agreement? Pessoal, acho que a gente já citou isso em algum momento, a gente já falou isso com vocês. Pessoal, o TAFTA seria o bloco econômico, a proposta de bloco econômico, que foi mantida em sigilo até pouquíssimo tempo, quando vazou, que é uma proposta americana de juntar os Estados Unidos e possivelmente o NAFTA à União Europeia. Isso aí é briga de titãs. Isso aí é luta. Isso aí é... Não, isso aí é Digimon em último nível. Isso é aquele nível que poucos chegam, tá? TAFTA seria a ideia de juntar os Estados Unidos e a União Europeia, claramente numa tentativa, e aí juntando com a pergunta que vocês me fizeram, de tolir a ideia dos BRICS como bloco econômico. Lembrando que os BRICS, eles têm uma proposta muito audaciosa, e eu adoro propostas audaciosas, porque isso tem uma frase que eu gosto muito e acho que você também deveria levar para a sua vida. E escuta o que eu estou te falando agora, que esse momento é muito importante. Pessoal, sonhar algo maior ou menor demanda o mesmo esforço. Então, se é para sonhar alguma coisa, filho, sonha grande. Não sonha em ganhar um copo d'água, pelo amor de Deus. Sabe? O tempo que você para, gente, quer ganhar um copo d'água. Não. Sonha coisa maior. Sonha muita coisa. Sabe o que os BRICS querem? Eles não querem só um bloco econômico. Eu cheguei a falar isso para vocês. Os BRICS querem uma nova ordem mundial. Cara, isso é muito pesado. Eles não querem ser um concorrente. Eles querem ser o centro. Eles querem que os países emergentes deixem de ser essa galera de baixo e passem a ser a galera central. Eles querem o domínio das novas relações econômicas. Eu já contei isso para vocês. No momento em que os BRICS criam um banco para lutar contra o FMI, a guerra está declarada. Obviamente declarada, porque o FMI era um dos últimos resquícios de total controle dos países ricos. Porque se você pensa em produção, os países ricos já não dominam tem um tempo, principalmente com o crescimento chinês pós-1978, da reforma de Deng Xiaoping, que ele colocou a China como socialista de mercado. Então, assim, ele já não tinha esse domínio industrial. O domínio tecnológico, que por muito tempo foi deles, já não é tão deles. E aí a gente destaca a China, a gente destaca também a Coreia do Sul, que vem lançando muita coisa para brigar com os caras, e vem lançando forte. Uma coisa que vem preocupando com eles é o seguinte, já tem rico olhando para cá, hein?
Filho, tá achando que a vida é fácil? Não, não. Já tem país rico negociando com os BRICS de muito perto. E quando eu digo país rico, eu quero dizer Germany. Conhece Germany? Claro, Dutch? Conhece Dutch? Ou, em francês, Allemand? Que eu tô muito cosmopolita, não tô? É porque eu tô falando do mundo. Eu tô achando que sou cidadão do mundo, olha só. inspirado. Pessoal, Alemanha negociando com os BRICS. Olha o peso disso. Paralelamente, Estados Unidos quer criar o TAFTA. Você sabe que a Alemanha é o principal país da União Europeia. Aí, do nada, o principal país da União Europeia conversa com os BRICS e briga com os Estados Unidos por causa de escândalo de espionagem. Cara, olha que loucura esse mundo. Olha que loucura essa parada. Eu tenho a Alemanha como grande coração da União Europeia conversando com o BRICS e chateada com os Estados Unidos. Por mais que a Angela Merkel tenha avisado que ela não vai parar de negociar com os Estados Unidos, ela deixou isso bem claro, isso acalmou os ânimos, ela mostrou insatisfação com o episódio da espionagem, ela bateu o pé, ela foi muito dura com os Estados Unidos, no mesmo momento que ela abertamente fez uma reunião com Dilma Rousseff, do Brasil, Xi Jinping, da China, Cara, como é que eu esqueci o nome do cara da Rússia, gente? O Putin, Vladimir Putin, e Angela Merkel. Olha, imagina essa reunião, gente. Primeiro, ninguém devia se entender. Imagina, Dilma em português, Xi Jinping em chinês, o Putin em russo e Angela Merkel em alemão. Fico coitado do garçom, não é não? Imagina o cara perguntando o que as pessoas queriam. Caraca, não entendi nada. Mas houve essa reunião. Olha o peso disso. Houve essa reunião. Isso é muito importante. Então, os BRICS, eles vêm tentando mostrar para o mundo uma nova alternativa, criando banco para brigar com a FMI e, recentemente, isso a gente já falou algumas vezes, a China e a Rússia anunciando que elas querem quebrar o padrão dólar. O que é o padrão dólar? Tudo é medido em dólar. Qual é o PIB do país? Tantos bilhões de dólares. Qual é a renda per capita? Tantos mil dólares. Qual é o valor da moeda? Tanto em relação ao dólar. Não, pessoal, eles querem agora que o yuan, a moeda chinesa, seja o novo padrão. Qual é o PIB do país? Tantos yuan. Eles querem fazer isso, inclusive, rompendo com relações em dólar. Né? Eu falei isso para vocês, China e Rússia declararam que possivelmente elas vão parar de aceitar dólares. Vão querer que as pessoas comprem yuan para negociar. Então isso mostra também uma nova ofensiva contra os Estados Unidos. E a ideia russa é fazer um grande bloco euroasiático, convidando alguns países da Europa e uma grande gama de países asiáticos, porque se você lembrar do Next Eleven, que a Renata leu pra gente, eu tenho vários asiáticos no Next Eleven. Se eu não me engano, eles são a maior parte dos 11. Renata, ainda está aberto aí? Só para você olhar quantos asiáticos são? Acabei de fechar, mas... Não, mas não se preocupa não, porque a gente lembrando rapidamente, a gente pode falar do Irã, a gente pode falar de Bangladesh, a gente pode falar da Coreia do Sul, a gente pode falar do Vietnã, Filipinas, olha isso, Indonésia. Então, olha só, dos 11, 6 asiáticos. Tá? E depois eu tenho quem? O Egito, que apesar de africano é muito perto, a Nigéria, que é africana já no Oceano Atlântico, eu tenho o México, que aí já é americano, mas olha só como é mais disperso. Nigéria, lá em cima, no Golfo da Guiné, né, logo abaixo do Saara. Aí eu tenho o México lá, fronteira com os Estados Unidos. Aí, bem mais distante. Quando eu penso no Next Eleven, eu vejo a Ásia e o Egito ali pertinho. A gente quase pode contar o Egito, já que o norte da África é o Oriente Médio, né? Então a gente vai 6, 7 participantes do Next Eleven nesse lado euroasiático. Então a ideia da Rússia, junto com a China, é juntar essa galera num bloco e pegar os futuros países, e aí englobando também os tigres asiáticos, olha o tamanho disso, nesse bloco. E eles ainda querem se aproveitar de uma coisa genial, sabe o que é? Eles querem usar o fato da América do Sul ter litoral no Pacífico para ampliar as relações com a América do Sul. E nesse momento o Brasil já pensa em negociar um caminho, possivelmente com o Peru, para criar uma rede de comunicação do Brasil ao Pacífico, colocando ali no litoral peruano uma base brasileira de transporte, de um megaporto brasileiro, para que o Brasil passe a negociar no Pacífico. Olha como é que o mundo... Hoje isso é muito legal, gente. Porque por muito tempo a gente ficou estudando Estados Unidos e União Soviética. Por muito tempo a gente estudou a era dos impérios. A gente estudou o europeu. Hoje você tem que estudar o mundo. O mundo não para. Ninguém está de bobeira.
Ninguém está fazendo nada enquanto observa o outro crescendo. E os BRICS estão nessa pegada. A Índia vem crescendo demais. Questão do Enem esse ano. Aquela bolinha é muito legal. Tem mais gente dentro dessa bola que fora. Aí tem um mapa mundo e uma bolinha ali, pegando China, Índia e principalmente o Paquistão. Porque o Paquistão, ele tem uma das maiores populações do mundo também. Então eu tenho China, Índia e Paquistão, eu falo, tem mais gente dentro dessa bolinha que em todo o resto. Então eu tenho ali uma mão de obra muito abundante. E aí, como a questão do Enem queria, uma mão de obra muito mais barata, que a mão de obra indiana é muito mais barata comparada à europeia ou americana. Só que é uma mão de obra que fala inglês e é uma mão de obra que tem boa parte de uma população enorme que estuda. Então eu tenho a Índia crescendo nesse sentido. E a Índia ela tem fortes relações com os Estados Unidos, principalmente pela presença de empresas americanas. Só que o fato dela estar se aproximando dos BRICS, o fato dela estar rompendo aquela rusga com a China, o fato da Índia estar pedindo um assento no Conselho de Segurança da ONU, a Índia ela está criando autonomia, a Índia ela está escolhendo e a Índia está caindo para o lado dos BRICS. Então isso vem fomentando essa ideia. Junto com isso o Brasil, que passa por um período de recessão hoje complicada, porque a gente está com uma indústria um pouco travada, a gente está com as commodities em baixa, então isso fere. Lembra dos carbs? Lembra dos carbs? Os países que têm oscilação em relação às commodities, o Brasil é um dos carbs. Então, assim, o fato das commodities oscilarem, isso atrapalha o Brasil. Então, a gente está num momento ruim. A Argentina, que é a nossa terceira maior parceira, vive uma profunda crise e a gente está crescendo ali, segurando na China e nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa questão aí. Mas, mesmo assim, o Brasil ele espera voltar a crescer. Pelo menos a expectativa é que o Brasil volte a crescer. O Brasil, pelo menos, vem melhorando os índices sociais, o que vem mostrando crescimento, pelo menos, não na economia, em outros setores. E vem aumentando o mercado brasileiro, que já é um dos maiores do mundo. Tá? Você sabe que em movimentação de cartão de crédito, por exemplo, em uso de investimento, em uso de capital financeiro, o Brasil está em segundo lugar, só perde para os Estados Unidos. Então, repara como é que os BRICS têm esse novo cenário. Esse novo cenário ele é bastante complexo. Junto com esses novos elementos que eu espero ter mostrado e ter ajudado vocês a entenderem. O ponto já está me falando que eu já não tenho mais tempo. O ponto está me falando que eu serei cortado. Renatinha, tem alguma coisa aí para falar que eles falaram? Não, o chat tá ruim. Eles não conseguiram falar nada para mim, Não, nem para eu você? não, preparado. Então vem cá dar tchau para eles. O diretor falou que a gente tem 1 minuto, é isso? 1 minuto. Dá para passar uma mensagem para eles. Vai lá. Vai que é teu. Eu vou voltar. Gente, beijo, obrigada pela presença de todos. Boa prova para quem for fazer a UERJ no domingo. É domingo? Que isso? Desejei boa prova. Pessoal, boa prova para todo mundo. Quem é da UERJ, quem é lá de Minas, quem é do Ceará. Tem uma galera fazendo prova. Tem muita gente fazendo prova. bastante prova. Acho que foi a Unicamp essa semana, não foi? Foi. Galera Foi de a São Unesp, Paulo? eu acho. Não, se foi a Unesp ou a Unicamp. Eu acho que foi a Unicamp essa semana, mas assim, eu tenho certeza que quem fez, com certeza mandou muito bem. E quem for fazer prova ainda vai passar. A gente acredita de verdade em vocês, a gente está junto. Espero que a aula de hoje tenha elucidado algumas coisas. Foram Renatinha está aqui. Muitas siglas, muitas palavras em inglês. Mas acho que foi tranquilo. Aula de Foi bem siglas, né? tranquilo. Acho que deu para entender, né? Deu sim. Foi tranquilo, Naná? Foi tranquilo, Naná? A Natânia aprendeu bastante. Pois, fala a verdade. Muita coisa nova, né? Não? Bastante. Você teria Eu que... parei no BRICS, na minha época. Mas não é na sua época, não. Acho que até agora as pessoas só falavam Só no falavam BRICS. de BRICS. Eu ouso dizer... Caraca, olha o que eu vou falar agora. A previsão, Ai, né? meu Deus. Olha o que eu vou falar agora. Nós somos os primeiros do Brasil a falar disso em aula. Abertamente. Olha a exclusividade. Gente, que isso? Isso é um momento. Não é? Né? Eu queria ouvir agora o We Are The Champions. Será que... Diretor, tem como tocar? Diretor? Não pode? Tem direito, tem um monte de coisa. Nem se eu tivesse o bigode do Fred Mercury. Tá? Pessoal, a gente trouxe aí coisas novas. Os carbs, né? Esse foi sensacional. Next 11, BRICS, Siemens, Civets. Eu tenho certeza que se você falar por aí, ninguém vai saber disso. Só você. Que é isso. Agora, muitas provas inovam, muitas provas puxam conceitos, muitas provas falam de alianças do Pacífico, muitas provas falam. Uma coisa que vem acontecendo, não sei se você sabe, na América do Sul, a maior bolsa é a de São Paulo, é a Bovespa. Sim. Eles vêm colocando a segunda maior bolsa da América do Sul como a colombiana, a Civets. Porque ela fez um processo de integração latino-americana
tá? E ela vem, por exemplo, junto com as bolsas do Peru e do Chile, jogando muito investimento para a bolsa da Colômbia. Olha aí uma coisa, outra coisa nova, que é isso? É muita coisa. Completamente novidade isso Que daí. isso, não é? Total. Muito novo. Então, que venha a prova. Que venha a prova e que você Vamos mande lá. muito bem. Pessoal, grande beijo, ótimo dia, bom estudo, boa prova para quem tiver prova essa semana ou na outra. Gente, vamos lá. A gente termina sempre dançando para o seu dia ficar melhor. Tchau, gente. Tchau, tchau. O diretor falou que vai nos cortar em breve, então E tem que dar print. tem que dar print? Então corre. Não, vai ficar lá por dar print. Vai. Já foi, Nana? Já? Já foi. Ah, ficou bom. Tem que dar print.